Olá a todos. Hoje me coube fazer a palestra do Dia dos Pais, uma homenagem aos pais. E quando a gente fala em pai, nós lembramos do quê? Nós lembramos de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Nós lembramos do nosso Pai aqui nessa nossa encarnação, ou talvez em outras encarnações, dependendo das nossas necessidades. E nós lembramos da questão de ser pai, ser um bom pai. Isso se nós tivermos filhos. Então, a ideia hoje, com a nossa palestra, é fazer um 360 graus, em que a gente vai abordar as questões do amar a Deus, amar o pai e ser um bom pai. Para iniciar, nós vamos colocar a questão do amar a Deus. Então, tem muita gente ainda com aquela visão antiga de Deus como punitivo e cruel. É só perceber o seguinte: quantas pessoas que não dizem assim, o que eu fiz para merecer isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? O que é isso? Isso é a visão de alguém que enxerga Deus como punitivo e cruel. É aquela visão lá do Antigo Testamento, do Velho Testamento. O grande cuidado que nós precisamos ter é que essa pessoa não seja nós. Nós precisamos evoluir a nossa visão e enxergarmos Deus como aquele apresentado por Jesus. Um Pai bom, justo, misericordioso, perfeito. Em relação a Deus, Haroldo Dutra Dias coloca algo bem interessante para a gente. A religião, o religar, a experiência religiosa, o se ligar a Deus, para ser uma experiência completa, para ser uma experiência correta, é necessária uma via de duas mãos. Eu com Deus e Deus comigo. Só que na maioria das vezes o que acontece? É uma experiência de uma mão só. Eu com Deus. Eu adoro Deus, ali daquele meu jeito ali. Eu peço. A experiência religiosa requer via de duas mãos. Eu me jogo em Deus e Deus se joga em mim. Só que o que acontece? Nós acabamos não permitindo que Deus se jogue em nós. Porque o permitir que Deus se jogue em nós necessita de humildade, uma coisa que nos falta muito ainda. Então, repetimos: experiência religiosa, via de duas mãos, eu me jogar em Deus e permitir que Deus se jogue em mim. Mas para isso é necessário humildade. E o que sobra em mim é egoísmo, orgulho. Tanto que eu quero disputar o controle das coisas com Deus, o que é uma grande insensatez. Imagine só, eu que tenho uma visão restrita, uma visão pequena das coisas, eu que muitas vezes faço coisas que concorrem para o meu próprio mal, quero que as coisas sejam ali daquele meu jeito e não pode ser de qualquer jeito diferente, não deixando, não aceitando que Deus fique no controle. Deus que tem uma visão abrangente, uma visão total. Deus que é Pai, é bom, é justo, é misericordioso e só quer o meu bem. Muitas vezes o bem está onde nós enxergamos o mal, mas é que a nossa visão é restrita, nós não entendemos os porquês da vida ainda, as motivações todas. Então imagine só, eu querendo disputar o controle com Deus. É muita petulância da minha parte. É porque sobra egoísmo e orgulho e falta a humildade. E Deus é tão bom, mas tão bom, e só quer o nosso bem, e só quer o nosso progresso, que para nos ajudar ainda, Ele, sabe o que Ele nos dá? Ele nos dá uma família. Uma família que é para ajudar na nossa evolução. E não é qualquer família, não. É a família perfeita. É a família ideal para as nossas atuais necessidades.
a família ideal para as nossas provas, para as nossas expiações e para as nossas tarefas também. Então, nós sempre somos atraídos para o grupo familiar ali que mais nós nos identificamos e no sentido também do nosso progresso. O que a gente está precisando, o que a gente está merecendo nesse momento. Então, não temos dúvida disso. Nós estamos na família certa. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Isso no Livro dos Espíritos, né? E os Espíritos respondem: uma recrudescência ao egoísmo. Recrudescência significa um aumento, ou seja, quando a gente relaxa o laço de família, aumenta o egoísmo. E o inverso também é verdadeiro. Quando nós estreitamos os laços de família, diminui o egoísmo. É porque é na família que a gente aprende ali, começa a aprender a se sacrificar, a ser abnegado, a deixar de lado nossos interesses pessoais e pensar na coletividade. É por isso que é tão importante estreitar os laços de família. Família que, infelizmente, nos dias de hoje, não está tão forte como deveria ser. Então, façamos a nossa parte para que os laços ali, nossos, da nossa família, estejam de fato bem estreitados, bem firmes. E a nossa família esteja ali bem forte. Nós hoje vivemos numa sociedade líquida. E algo muito negativo numa sociedade líquida é que os relacionamentos, as relações todas são descartáveis. Isso é muito ruim. Imagine só, qualquer coisinha que aconteça ali, a pessoa já não gostou do que ouviu, já não gostou do que fizeram para ela, pronto, aquele relacionamento acabou. Imagine, nós precisamos fortalecer a família e fortalecer as relações duradouras. Então, Emmanuel ensina para a gente que as pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus a nosso respeito. Então, tudo que acontece ali ao nosso redor, tudo, acaba nos dando uma dica do que Deus quer de nós. Nós aprendemos com todas as pessoas, com todas. E agora, eu estava falando de família, né? Eu vou ser mais específico na questão do pai. Até porque a nossa palestra hoje é sobre o pai. Nós aprendemos com o nosso pai também, mas com toda certeza que sim, aprendemos e muito com ele. Só que alguém pode chegar e falar assim: mas você não conhece o meu pai é de um relacionamento muito complicado, muito difícil. O que eu vou aprender com ele? Aprende muita coisa. Eu respondo assim: pode ser que aqueles pais mais difíceis sejam aqueles que mais estão nos burilando. Lógico, os bons pais também vão nos burilar e vão nos burilar muito, além de servir como modelo, além de nos servir como exemplo. Mas então, não achemos que o nosso pai, por ser difícil, por ser uma pessoa complicada, não vai nos ensinar alguma coisa. Vai sim. Todos os pais ensinam, todos. Os bons e os que não são tão bons assim. E nós temos que amar o pai. Amar o pai é tão importante. Agora vamos começar a ser mais específicos na questão de amar o pai, aquele que é ali da nossa encarnação, ou talvez tantas outras encarnações. É tão importante que está lá nos mandamentos de Moisés, está nos ensinamentos de Jesus e está nos ensinamentos da doutrina espírita. Em tudo isso a gente encontra sobre o amar ao Pai. Vejamos, em Êxodo 20:12, onde nós temos os mandamentos, está escrito lá: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante que
nos mandamentos, se nós conhecemos os mandamentos, a maioria deles é alguma coisa no negativo. Não faça isso, não faça aquilo, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. E honrar pai e mãe é um dos poucos que é no positivo. Honra teu pai e tua mãe. Jesus, em várias passagens, também nos ensina a importância do amar ao pai. Em Mateus 19:19, por exemplo, temos lá: honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas são tantas e tantas passagens. E na doutrina espírita, lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas e talvez uma das mais lidas, nós temos lá no capítulo 14, um capítulo que se destina exclusivamente a estudar ali honrar o teu pai e a tua mãe. Então é muito importante amar o pai. E tem muita gente que pensa assim: nossa, mas para que estar lá nos mandamentos, amar o pai? É uma coisa tão simples, tão natural, tão normal. Imagine, o pai, aquele que me criou, aquele que me deu condições de ser quem eu sou hoje, aquele que fez tudo por mim. Como não amar o pai? Isso é tão natural. Para que precisa estar lá? É uma coisa tão fácil. Para que esse lembrete? Quem pensa assim, ótimo. Isso é muito bom. Só que o que acontece é que muitas pessoas acabam não pensando dessa maneira. E amar o pai para essa pessoa é um grande esforço. Requer muita disciplina. Opa, disciplina, falamos uma palavra-chave. Emmanuel ensina para a gente: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se hoje eu não consigo amar o meu pai facilmente, e eu desejo um dia chegar nesse ponto, aliás, eu vou chegar nesse ponto com toda certeza. Se eu desejo chegar nesse ponto, já é um degrau a mais para eu poder alcançar esse objetivo. Mas vamos lá, vamos seguir. Se hoje para mim é difícil, o que eu preciso fazer? Eu não posso ficar de braço cruzado, sentado ali, esperando o amor nascer e aí começar a amar o pai. Não! Eu tenho que me esforçar. Disciplina, disciplina, disciplina. Então, disciplina vai levar à espontaneidade. O eu devo agir em virtude de uma obrigação moral. E nós vimos nos ensinamentos ali de Moisés, de Jesus, da doutrina espírita, que nós temos uma obrigação moral com os nossos pais. Então, agir em virtude dessa obrigação moral. Eu devo, um dia vai virar o eu quero. Tudo que exige esforço da gente hoje, se nós investirmos esforço, um dia vai ser natural, espontâneo, fácil. Inclusive, essa questão. Então, a disciplina antecede a espontaneidade. Vamos lá, gente. Eu devo. Vai chegar um dia no eu quero. É assim que a gente consegue amar o pai. É preciso insistir muito tempo nisso, mas quanto tempo? Não tem um tempo exato. Esquecer essa questão de quanto tempo e começar a se dedicar nesse sentido. Muita gente pode pensar assim: mas se eu não gosto do meu pai hoje e ficar agindo bem com ele, não vai parecer que eu sou falso? E a resposta é um sonoro não. Não parecerá que você está sendo falso. Apenas você estará demonstrando que você está se esforçando para seguir o caminho ensinado por Jesus e que já estava lá nos mandamentos de Moisés e que é lembrado agora pela doutrina espírita também. E o que é honrar o pai? A gente viu lá em tudo isso: honra o teu pai e a tua mãe, honra. O que é honrar? Se nós pegarmos no dicionário, é glorificar, é enaltecer. Honrar é um termo muito utilizado até no comércio. A gente fala assim: eu tenho que honrar a minha dívida. E é bem por aí, porque nós temos uma dívida com os nossos pais.
que até André Luiz diz para a gente: lembra-te que a dívida para com teus pais terrestre é insolvável. Nós nunca conseguiremos quitar a nossa dívida com nossos pais, por eles nos receberem aqui. A gente nunca vai conseguir. Então, nós sempre devemos estar no intuito de tentar saldar a dívida. Tentar saldar. A gente não vai conseguir. E muito amor para isso. Essa oportunidade na Terra aqui é uma oportunidade preciosíssima. Tem muitos espíritos implorando por uma chance para reencarnar. E a gente, lendo André Luiz, vê muitos exemplos assim, e nem sempre esses espíritos conseguem de imediato reencarnar. Às vezes tem que esperar muito tempo para isso. E nós estamos aqui com a oportunidade na mão. E nós estamos fazendo o que com a oportunidade? Que muitas vezes esses pais nossos hoje aqui aceitaram nos receber. Ou seja, tem agora um que a mais aí, que é o que nós devemos ter gratidão com os nossos pais. Gratidão. Honrar é tratar com respeito, com distinção. É fazer para o nosso pai aquilo que nós gostaríamos que eles nos fizessem se nós fôssemos os pais. É o que Jesus ensina. Faça para o outro o que você gostaria que lhe fizessem. Honrar é amar sem a exigência do outro ver o mundo conforme o meu modo de ver o mundo. É amar o outro sem exigência que os outros façam as coisas do jeito que eu quero que façam. Não é ficar exigindo. Então, se meu pai fizer uma coisa errada, ok, eu posso discordar dele. Eu posso discordar, eu posso falar para ele que não é por aí, mas sempre com acolhimento, sempre com muito amor, e em nenhum momento em tom condenatório, dedo em riste. Condenação, nunca. Acolhimento, sempre. Um exemplo bem interessante que a gente vê disso está lá em Paulo e Estevão, em que no início do livro a gente vê a história ali de Jochebed e Gesiel. Jochebed é o pai, Gesiel é o filho. Gesiel que mais tarde, ainda nessa encarnação, se torna Estevão. Eles viviam em Corinto, na Grécia. Era uma família de judeus. E os judeus eram muito maltratados lá. E, inclusive em Corinto era uma cidade dominada por romanos. Os romanos judiavam e maltratavam demais os judeus lá. E aí o que acontecia? Certa feita, lançaram um edital. Todo mundo que se considere em algum tempo prejudicado, perseguido aqui, compareça ao Palácio Provincial amanhã, meio-dia, para que a gente possa ver o que pode fazer. E Jochebed se considerava prejudicado. Então, ele conversa ali com Gesiel. Gesiel, eu vou lá ver. E Gesiel fala para o pai, é melhor não ir. É melhor não ir, porque isso aí está com uma cara de emboscada, está com cara de armadilha. É melhor não ir, se ir é pior. Só que Jochebed acaba resolvendo ir. No dia seguinte, meio-dia, ele estava lá no Palácio Provincial. Ele explicou tudo o que ele se considerava já prejudicado até então e perguntaram para ele o que ele tinha de bens. Ele falou, eu só tenho uma casinha humilde e tal. Aí os romanos, que estavam ali atendendo ele, e Licínio Minúcio em pessoa, que era o chefe dos romanos, aí diz para ele, então você tem 3 dias para sair dessa tua casinha, que nós estamos a confiscando agora. Você tem 3 dias para sair. Mas é só isso que eu tenho. Não, agora você não tem mais nada então. E ele reclamou. Por reclamar, apanhou. E aí saiu revoltado de lá. Saiu revoltadíssimo. Tão revoltado que ele ateou fogo em terras vizinhas à sua, terras inclusive pertencentes a Licínio Minúcio. E naquele dia ele estava esperando Gesiel chegar em casa para contar tudo isso para o filho dele, até para desabafar. E Gesiel demorou muito para chegar naquele dia.
Sabe por quê? Porque ele estava ajudando a apagar um incêndio, que mal sabia ele que tinha sido provocado pelo seu pai. E aí, quando Jesiel chega, o Jochadeb diz para o filho, né, tudo o que aconteceu, e olha o que Jesiel fala para o pai. Ele não fala, eu avisei para não ir, eu disse para você não fazer isso, olha só o que aconteceu, como talvez muitos de nós faríamos. Tom condenatório, dedo em riste. Não, Jesiel, ele falou assim para o pai, meu pai, por que vos atemorizardes? Por que você sente medo? Deus nunca é avaro de misericórdia. Essas derrotas chegam e passam. Tudo passa. Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail. Abigail, irmã de Jesiel, filha de Jochadeb. Por que lastimar? Por que ficar reclamando se amanhã mesmo, com o socorro divino, a gente sai dessa casa e vai em busca de outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto? Olha o grau de evolução de Jesiel, que mais tarde se torna Estevão. Em nenhum momento tom condenatório. Honrar pai é nunca condenar. Então pode discordar, mas sempre com acolhimento. Honrar pai com atitude, com comportamento. Honrar pai é devolver todos os cuidados que nós tivemos em nossa infância. Lá no Evangelho está escrito assim: honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Aí alguém pode falar assim, mas eu não fui cuidado na minha infância, eu fui abandonado. Não interessa. Não interessa. Até no Evangelho, tá assim, ó. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Olha aí, ó. É bem esse tópico agora. Mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a este censurá-los. Então, se meu pai fez errado, é problema dele, mas eu fazer errado, aí é problema meu. O meu pai ter feito errado não justifica o meu erro. E eu devo sempre amar o pai, honrar o pai. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueça e perdoe os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Se nós errarmos com o próximo, é falta de caridade. Mas se nós errarmos com os pais, além de falta de caridade, nós aí temos a ingratidão. Tem alguns filhos que têm antipatia pelos pais. E toda antipatia, ela tem que virar simpatia. Isso é da lei. Toda desavença vai acabar. Só que tem o seguinte, toda desavença sugere sofrimento. Toda reconciliação sugere paz interior. Se hoje eu estou com uma desavença com alguém, e agora colocando aqui para a nossa palestra, para esse tema, lá, o filho com o pai, eu estou com uma desavença, sugere sofrimento. E um dia essa desavença vai acabar. Mais dia, menos dia, essa desavença acaba. Aí eu tenho então duas opções: ou sofrer muito tempo e fazer essa desavença persistir por muito tempo, né? Ou eu sofrer um pouquinho e já, acabou a desavença. É a opção minha, eleger a estrada longa ou a estrada curta. Eu quero a estrada curta e sofrer menos. Então, se reconcilia.
E aí sinta a paz interior. Não adianta ficar brigado com alguém, porque um dia essa desavença acaba. Então é uma questão de inteligência a gente se reconciliar o quanto antes. Não adianta ficar teimando em desavença. Uma coisa interessante para a gente refletir no Evangelho é que está lá: não é possível amar o próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Se a pessoa não consegue amar aquela que deu a vida para ela, como que ela vai amar as outras? Então recomenda-se que a gente faça para os outros, né, o bem, ame as outras pessoas, mas tenha muito mais atenção e coloque muito mais energia ainda quando esse bem é para os nossos pais. Para a gente encerrar agora esse tópico do amar o pai, eu queria fazer a reflexão. Qual é a nossa nota como filho? De 0 a 10, qual que é a nossa nota? De uma forma bem humilde, é preciso reconhecer que a gente sempre pode fazer mais pelo nosso pai. Então, que a gente faça. Que a gente faça hoje. Amar hoje. E se você acha que a tua nota é baixa e que você não está sendo um bom filho, sabe quando que você vai consertar essa tua nota? Hoje. Hoje é o momento, é o melhor momento para nós fazermos as mudanças em nossa vida. Para nós aumentarmos a nossa nota de amor em relação ao nosso Pai. Para nós começarmos a fazer mais por Ele. Sempre é possível fazer mais. E vamos começar agora o tópico do ser um bom pai. E eu já começo esse tópico com a mesma questão da nota. De 0 a 10, que nota eu me dou como pai hoje? De forma humilde, é sempre possível reconhecer que é possível fazer mais. Que a gente pode fazer mais pelos nossos filhos. E o que um pai deve fazer pelos filhos? Uma pista disso está na questão 491 do Livro dos Espíritos. A pergunta 491 é sobre espírito protetor. Mas indiretamente a gente tem essa resposta que a gente quer aqui agora. Kardec questiona: qual a missão do espírito protetor? E os espíritos respondem: a de um pai com relação aos filhos. Opa! Então qual que é a tarefa de um pai com relação aos filhos? A de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. E a gente soma isso tudo aqui com a questão do acolhimento. Assim como o filho deve acolher sempre o pai deve acolher o filho. Se nós quisermos sermos bons pais, precisamos nos espelhar em Deus. E Deus é muito bem representado na parábola do filho pródigo, como o pai dessa parábola. Conta-se que um homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para esse pai e falou assim: pai, tudo aquilo que você vai me dar de herança lá na frente, lá no futuro, eu quero que você me adiante e me dê agora. Porque eu quero sair daqui e eu quero ir viver minha vida. E o pai acaba concedendo. Ele faz toda a divisão e dá para aquele filho tudo que ele receberia lá na frente. Esse filho, então, vai embora. Viver a sua vida de forma dissoluta, se entregando aos prazeres materiais. Só que ele gasta e o dinheiro acaba. E ele é forçado a ir trabalhar numa fazenda, onde ele cuidava dos porcos. E, aliás, para comer, ele disputava a comida com os porcos. Ele comia a lavagem que os porcos comiam. E num dado instante ele lembra: nossa, mas lá na fazenda do meu pai, os empregados são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Eu vou voltar lá para a fazenda do meu pai e vou dizer assim para ele: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas deixa eu trabalhar aqui na fazenda com você. E ele volta. E quando o pai vê esse filho voltando, ele o recebe muito bem.
Ele já pede para os empregados trazerem a melhor roupa, já organiza uma grande festa e já o recebe de fato como filho. Nessa parábola ainda tem a questão do irmão mais velho, como que ele enxerga tudo isso, tudo mais. Mas vamos nos ater agora, para o nosso assunto, a questão do pai com esse filho mais novo, o filho pródigo. Essa parábola evidencia um momento em que o espírito está lá cansado de sofrer e ele se lembra do amor celestial. Ele cai em si e resolve voltar ao pai. Essa parábola também mostra o momento em que é perceptível a misericórdia do pai, sempre pronto para receber o seu filho, que está lá perdido, sempre pronto a receber a qualquer momento, sem ficar cobrando justificativas ou exigindo desculpas ou penitências. Simplesmente esse pai recebe de braços abertos. Isso é acolhimento. Então, é preciso acolher o filho. Todo filho precisa se sentir aceito. Quando um filho não se sente aceito pelo pai, o que ele faz? Ele vai buscar aceitação num grupo qualquer. Aí, de repente, tem um grupo lá de pessoas que roubam. E esse grupo aceita bem essa pessoa. Ele vai começar a roubar, mesmo que não precise roubar, simplesmente porque ele se sente aceito por esse grupo. Então, melhor do que deixar o filho ser aceito por esse grupo e se perder ainda mais, não, o pai aceita. Olha o que eu vou falar, não é ser conivente com o erro, não é. Pode discordar, deve discordar, mas sempre com acolhimento, sempre com aceitação. Então, tudo que um pai deve fazer pelo filho, ele deve acolher, guiar pelo caminho correto, aconselhar para o bem, consolar e animá-lo. E é preciso ser um pai presente. A presença é muito importante para os filhos. Teve uma professora que resolveu pedir para os alunos fazer uma redação. E ela falou assim, vocês vão escrever agora uma carta para Deus solicitando serem transformados em algum objeto, alguma coisa, e vão dizer o porquê. Qual que é o motivo? E uma das redações chegou para a professora escrita assim, Senhor, nesta noite peço-te algo especial. Transforma-me numa televisão. Viver como a televisão da minha casa vive. Eu quero ser levado a sério quando falar. Ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções e perguntas. Senhor, quero receber a mesma atenção que ela quando não funciona, quando está com algum problema. Eu quero ter a companhia de meu pai quando ele chega em casa, mesmo que esteja cansado. Quero sentir que minha família deixa tudo de lado de vez em quando para estar comigo. Por fim, que eu possa divertir a todos. Senhor, não te peço muito, só te peço que me deixes viver intensamente, como qualquer televisão vive. É interessante essa mensagem. É uma mensagem de um tempinho atrás, de autor desconhecido, que se fosse atualizada para os dias de hoje, ao invés de TV, qual seria o eletrônico colocado aqui na redação da criança? Seria o celular. Com certeza a criança iria escrever, Senhor, me transforma num celular, sempre estaria ali com meu pai me daria a bola o tempo inteiro, qualquer coisa que eu falasse para ele, ele já me daria atenção no ato, e assim vai. Muitos pais trabalham para ter, para ostentar. Todo trabalho é só para esse pai poder comprar um carro que impressione os vizinhos, comprar uma casa que impressione os familiares todos, dar para o filho uma bicicleta que deixa a criançada ali da redondeza babando na bicicleta. Mas por que esse querer ostentar tanto assim? Aí a pessoa trabalha para ter, para ostentar,
não consegue dar presença para os filhos, apenas dar presentes. É presentes, coisas materiais, coisas efêmeras, passageiras, ilusórias. E é um círculo vicioso, é um ciclo vicioso. A gente vai estar ali ensinando a criança a valorizar coisas materiais. A criança vai entrar nesse ciclo vicioso também. Que a gente não... O correto é não exacerbar na valorização das coisas materiais. Então, é preciso refletir muito na questão do tempo que a gente está dedicando ali para os nossos filhos. Tem uma história interessante que é de um pai que estava lá vendo sua filha na pracinha andando de bicicleta. E a filha dava voltas, e o pai ali, né, conversando com a filha e olhando ela pedalar, e assim vai. E o pai tinha que ir embora, ele falou: filha, vamos? A filha falou: mais 5 minutos, papai. E o pai: tá bom. Dali a pouco a mesma coisa: vamos, minha filha, mais 5 minutos, papai. E o pai: tá bom. E a senhora que estava sentada ali do lado do pai no banco da praça falou para ele: nossa, mas o senhor é muito paciente. E esse pai respondeu assim para ela: então, na verdade é o seguinte, eu tinha um outro filho, um filho mais velho, que eu não conseguia dar atenção para ele, não conseguia acompanhar ele crescendo. Ele adorava andar de bicicleta. E numa dessas ele foi andar sozinho e acabou sendo atropelado por um motorista bêbado. E morreu. E eu me prometi que não erraria com a minha filha mais nova. Eu daria a atenção necessária para ela. A minha filha acha que está ganhando mais 5 minutos para andar de bicicleta, mas sou eu que estou ganhando o prazer de vê-la brincar e interagir com ela por mais 5 minutos. Interessante essa história, que nos faz refletir sobre a importância de aumentar o tempo passado com os filhos, mas também a qualidade. Quantidade e qualidade. Não adianta só quantidade sem qualidade. E essa questão do tempo que a gente passa com os filhos, a gente lembra também de uma cena muito comum, infelizmente, nos dias de hoje. A família reunida ali para uma refeição e todo mundo no seu celular. Cada um ali, o pai, a mãe, os filhos, todos no celular, sem interação, sem intimidade. Estão próximos fisicamente, mas estão muito longe de coração. Não estão conectados emocionalmente ali entre eles. E toda criança aprende, de um jeito ou de outro. A gente pode fazer com que elas aprendam conosco, pais, ou que elas aprendam com a internet. É melhor com o quê? É melhor que aprendam conosco, né? Agora, com relação à educação dos filhos, está lá no Evangelho o seguinte: desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Os pais devem se aplicar a estudá-los. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Então o pai tem que ficar de olho ali na criança pequena já. Qualquer ato ali de egoísmo, de orgulho, já começa a podar. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, essa questão da educação é algo importantíssimo. Os pais devem refletir bastante sobre a importância dessa missão que eles têm. Quero abordar com vocês a questão da evangelização. Tem muitos pais que a gente vê por aí que resolvem escolher, não é escolher, resolvem deixar que o filho escolha se vai ou não para a evangelização. Permitir essa escolha. Daí ele pensa assim: quando meu filho tiver idade,
ele vai escolher se ele vai querer ter uma religião e qual religião vai ter. Não, peraí. Né? A gente precisa refletir o seguinte: nós obrigamos uma criança a ir para a escola? Sim, uma criança sempre é obrigada a ir para a escola. Aprender muitas coisas que ela não vai usar para nada na vida. Lógico, na escola ela aprende muitas que ela vai usar, tá bom, ok, mas muitas não vão servir para nada. Já a evangelização infantil, a criança aprende muitas coisas que ela vai usar em toda a eternidade dela. Ou seja, é importante que a criança vá? Sim, é muito importante que a criança vá. Então, o pai já tem que ir direcionando ali a criança. E se deixar a criança escolher, pode ser que ele perca uma ótima oportunidade de orientá-la. Então, o pai deve direcionar a criança para ir para a evangelização. Aí tem muitos pais que pensam assim, não, eu levo o meu filho para a evangelização, ele vai para a escola também, então eu não preciso fazer mais nada, porque já está tudo delegado. Não, a base de tudo é a família. A família é muito importante nesse processo de educação. Até porque as crianças aprendem muito pela observação. Elas ficam lá olhando o que o pai faz. E elas vão copiar. Não adianta o pai ficar falando, não faça isso, quando ele está lá fazendo. Porque as crianças vão mais aprender ali pela imitação. Cuidado muito com aquele, não faça o que eu faço, faça aquilo que eu digo. Cuidado com isso. E é preciso lembrar sempre, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Já nos conduzindo agora para o final dessa nossa palestra, eu vou comentar sobre os filhos ingratos. Está lá no Evangelho assim: quando os pais han feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. A amargura muito natural que então lhe advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva a grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir numa outra existência, a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, a missão dos pais é encaminhar os filhos para o bom caminho. Só que o que acontece? Vamos lá, tem 2 filhos, e os pais ali se esforçam por educar da mesma maneira os 2. Os 2 vão ficar iguais? Não, porque cada filho é um filho. A gente pode tratar os 2 iguais, mas nem sempre acabam indo ali na mesma direção. Principalmente em relação a filhos grandes, né? O que acontece? O pai influencia, sem dúvida nenhuma, influencia e muito, mas a decisão de como proceder acaba sendo de quem? Acaba sendo do filho. Então todo pai que vê ali, o pai ele fez tudo pelo filho, tá com a consciência tranquila que fez tudo o que podia e vê o filho indo para um caminho que não é o mais adequado, ou sendo um filho ingrato que não reconhece os esforços do pai. O que acontece? Muitas vezes uma encarnação é pouco para esse processo de ajustamento. E pode ser que sejam necessárias ainda outras encarnações para completar esse processo. Então, para de se martirizar. Para de se massacrar. Fica com a consciência tranquila que você fez o que pôde. E como na parábola do filho pródigo, sempre aceita, sempre acolhe o filho. Esteja pronto para recebê-lo de braços abertos. E se por um acaso a tua consciência está ali apontando para você que você não fez tudo o que podia, que você poderia ter feito mais por esse filho ingrato,
ou que está indo para um mau caminho, aí é preciso lembrar de uma frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Errou no passado? Para de se culpar, para de se martirizar, para de se massacrar. Começa a fazer certo a partir de hoje, a partir de agora. Então, para a gente concluir agora a nossa palestra, nós esperamos que essa pandemia nos ensine algo sobre prioridades. Quando a gente estiver na correria, que nunca falte tempo para amar a Deus, nunca falte tempo para amar o Pai e nunca falte tempo para ser um bom pai. Esse estudo é uma homenagem para todo tipo de pai, todo tipo. Os que estão encarnados, os que já estão desencarnados, aqueles cujo filho está encarnado ou que o filho está desencarnado, aquele que tem um filho ingrato ou não, aqueles que são mães, mães que são pais, né? Que todos recebam a nossa gratidão. Para tentar saldar essa dívida, muito amor. E mesmo assim é só tentar saldar, porque a dívida com os pais é sempre insolvável. Hoje eu me considero um bom pai, mas para mim é até fácil, porque eu sempre tive um ótimo exemplo. Lembrando então, como mensagem final, a palavra convence, o exemplo arrasta. Muita paz a todos.